Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E pessoal, já fazia um tempo, que a gente não falava de episódios aqui da gloriosa série animada The Batman, de 2004. E uma das melhores coisas desse desenho, que foi um grande acerto dele, foi a dinâmica da sua Bat-família. E ela começou de fato com a inclusão do Robin Dick Grayson no desenho, com um episódio de origem que é muito lembrado por quem gosta dessa animação. Até porque se você falou de história de origem de Robin, quase sempre vem coisa boa aí. Então no vídeo de hoje nós vamos rever aí esse episódio de origem e introdução do Robin Dick Grayson nesse desenho. Analisar as cenas, os momentos marcantes desse episódio. Tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, só antes da gente começar aqui o assunto principal desse vídeo, deixe seu bate-like também, deixe um bate-comentário aqui, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Coloca aqui nos comentários se você lembra já desse episódio de origem do Robin, ou também se você era fã desse desenho The Batman. Dito isso, esse episódio que nós vamos analisar hoje se chama Uma Questão de Família. Ele foi o episódio de estreia da quarta temporada, então, do desenho The Batman. E essa temporada, então, começou a ser exibida em 2006. E a essa altura aqui, o desenho ele já tinha explorado bastante os vilões aqui, desse universo, como também, o Batman aqui desse desenho. E aí, realmente chegou a hora de mudar essa dinâmica ali do Batman, colocando essa edição então no Robin Dick Grayson. E fazer uma origem do Robin é um fardo pesado, pois além de ótimas introduções nos quadrinhos, há pouco tempo atrás o desenho do Batman série animada tinha feito uma ótima origem do Robin Dick Grayson. Assim, The Batman não podia entregar qualquer episódio para essa introdução. E essa então é a premissa para esse episódio de estreia da quarta temporada do desenho. Será que eles apresentaram bem esse Robin? Eu, sinceramente, não lembrava muitos dos detalhes desse episódio até rever ele. Então, bora analisar esse episódio. O episódio começa com uma cena bonitinha da família Grayson, composta por John, Mary e o seu filho Richard, jantando na sua casa móvel. Os três fazem parte de um circo itinerante e atuam como os Graysons voadores. O Richard está ansioso para praticar. E assim que terminam o jantar, eles entram na tenda principal do circo. Só que lá dentro, eles encontram um homem muito do suspeito chamado Tony Zuko. O Zuko e seus irmãos oferecem uma proteção aqui, entre aspas, aos artistas do circo. Tudo isso em forma de uma ameaça sarcástica do mafioso. E um detalhe curioso que eles adicionaram a essa versão do Tony Zuko é que ele diz que ele e os seus irmãos ali, que também são capangas, fazem parte da gangue dele, eles faziam parte também de um circo, quando eles eram jovens. Aí aqui eu acho que a história tá querendo contrapor essa família ali que era do mal, digamos que não deu certo, do Zuko, que também vivia num circo, com a família aqui do Dick Grayson, para mostrar que eles têm algo especial aqui, que eles têm companheirismo, têm amor, então para contrapor esses dois lados. Que um deu certo e outro não. O gangster exige dinheiro, ou os seus capangas irão destruir o circo. O Dick mostra atitude e começa a lutar contra eles, iniciando uma briga. Só que os capangas dominam o John Grayson e ameaçam toda a segurança da família. O Zuko oferece sua proteção novamente, mas o Dick diz que eles não precisam de sua proteção, porque a polícia já está a caminho. Moleque. Chamei a polícia 5 minutos atrás. Ele ligou há minutos atrás, e quem chega primeiro é o Batman, para surpresa do garoto. E aqui é legal porque realmente mostra que o Dick Grayson ele tem coragem, mesmo antes dele se tornar lá o Robin. E também intelecto porque ele foi lá e ligou para a polícia muito antes porque ele viu, que não ia dar bom ali. O Zuko e sua gangue fogem. Contudo, um deles, que é um domador de leões, continua lutando contra o Batman, mas é rapidamente derrotado. Depois, o herói troca um olhar com o Dick, e o Batman sorri ao ver o garoto feliz com a sua família. O Zuko, fora da tenda do circo, jura vingança contra os Graysons, por ter separado a sua família. Outro detalhezinho também que eu gosto aqui nessa abertura, é a gente ver, o Batman sorrindo enquanto ele observa ali o Dick com a sua família feliz, Que realmente isso é algo que toca muito o Batman, O garoto ali com a sua família, feliz e tudo mais. E esse momento é realmente bem colocado pela tragédia que a gente sabe que vai acontecer daqui a pouco tempo. Mais tarde naquela noite, o circo abre para a sua primeira noite e o Bruce Wayne está lá para o show. Nos bastidores, os Graysons experimentam seus novos trajes e que o Dick reluta em usar. Ele acha muito colorido e pergunta à sua mãe para que serve o R na sua roupa. A sua mãe responde que quando eles estão fazendo suas acrobacias, ele a lembra de um tordo voando nos céus. O Dick acha esse comentário cafona. E aí a família dá aqui um caloroso abraço coletivo depois. Lembrando aí que a ave tordo ali é o Robin em inglês,
E como o episódio ali tem menos que 20 minutos, não tem realmente muito espaço aqui para poder desenvolver tanto assim a relação do Dick com a família. Mas para mim foi acertada a decisão de passar esses 6, 7 primeiros minutos aqui do episódio só para mostrar essa relação do garoto e como ele se importa com a família, né? E como eles eram felizes. E isso sempre é importantíssimo de se mostrar numa origem do Dick. E durante o show do circo, é hora dos Graysons brilharem. É anunciado que eles nunca utilizam rede de proteção em suas performances. O John é o primeiro e faz as suas primeiras acrobacias com sucesso. Na plateia, o Tony Zuko bate palmas maldosamente. Ele entrega ao seu irmão, um fortão aqui, um balde de pipocas, com 2 engrenagens dentro, que são justamente da estrutura das cordas dos Graysons. A Mary é a segunda a pular. Ela faz o seu truque com sucesso, mas o balanço que eles estão usando está muito solto. E por último, é a vez do Dick. Enquanto ele revela aqui o seu traje para realizar a sua manobra, o fio que segura os outros 2 Graysons se quebra. John e Mary olham para o filho enquanto eles caem no chão para a morte. A multidão fica horrorizada, e o Bruce Wayne se levanta para olhar em pânico. E o Dick, olhando de cima para os seus pais mortos, começa a chorar e desmaia. E essa cena aqui, essa origem, né, todo mundo conhece. Mas realmente a maneira como esse episódio mostrou aqui os pais ali do Dick caindo, toda a maneira como a câmera ali da direção colocou como se fosse o ponto de vista dos pais olhando o Dick assim, eles caindo, realmente é bem criativa essa cena e realmente você sente esse impacto. E obviamente, né, por ser aí um desenho que é pro público infantil, né, eles não poderiam mostrar ali os Grayson caindo e tudo mais, uma violência ali, né, eles no chão mortos. Mas em muitos momentos você até não mostrar é melhor e realmente esse episódio aqui ele conseguiu fazer isso muito bem. A maneira como a direção da cena foi feita, ela já pôde mostrar tudo. A cena muda para um dia chuvoso no cemitério. O funeral dos Graysons está ocorrendo. Nós vemos o Dick em frente aos túmulos de seus pais, muito triste. O Bruce aparece por trás da criança e tenta confortá-lo. O garoto agradece ao Wayne por ter vindo e por ter pago o funeral, embora eles nunca tenham se conhecido. Ele começa a chorar, dizendo que isso não é justo, e o Bruce se lembra da morte dos seus próprios pais. E em seguida, revela ao Alfred que ele adotará o órfão. Ele conta que quando garoto, ele teve sorte de ter o Alfred naquele momento difícil. É por isso que eu decidi levá-lo para casa, como filho adotivo. Pô, é aqui de novo outra boa cena aqui dessa origem. Essa ligação do Bruce vendo o seu passado trágico na forma ali do Dick, isso é essencial, tem que ser sempre mostrado. Inclusive aqui uma boa adição em que nem sempre é colocado aqui nessas histórias de origem do Dick Grayson, é o Bruce realmente admitindo e vendo como foi importante ter alguém lá pra ele, né? No caso, a figura do Alfred. E aí a gente vê por ele ter tido, né, o Alfred como essa figura paterna que ajudou ele vai querer fazer a mesma coisa agora sendo essa figura pro garoto. A história daí corta para alguns dias depois, na hora do jantar na mansão Wayne. O Dick está comendo sozinho novamente. Infelizmente, o segundo emprego do Bruce como Batman reduz o tempo que ele passa com seu novo filho. O Alfred simplesmente diz à criança que o Bruce é um bilionário muito ocupado. Depois, na Batcaverna, o Alfred agora conversa com o Bruce, e ele diz a ele que o Dick realmente precisa de um pai agora, e não um combatente do crime ausente. Acho que ele precisa mais de um homem para ser seu pai do que para combater o crime. Realmente não tem jeito, o Alfred é sempre superável nos seus discursos. É o melhor de todos sempre. Mas algo interessante aí nessa cena da Batcaverna é que o Bruce confessa que ele realmente está focado em prender lá o Tony Zuko. Isso porque o criminoso, né, que matou os pais do Bruce, os Waynes, eles nunca foram presos. E ele não quer esse fardo aí pro Dick, né, dele saber que o criminoso, né, que matou seus pais tá à solta. E de novo aqui, bons diálogos, né? O Batman está no computador tentando vincular o envolvimento do Zuko ao assassinato dos Graysons. E a única prova que ele tem, até agora, é um palito de dentes na cena do crime e que contém o DNA do Zuko. E existem apenas 2 lugares que oferecem esse palito aí específico. E ele vai em um deles, o Ice Peak Club, que é um local que só tem aquela galera mal encarada da cidade. E o Batman, ele chega pela porta da frente, porque realmente juraram pra mim, né, quando foram ver lá o The Batman, quando ele entrou lá pela porta da frente no Iceberg Lounge, que nenhum Batman faria isso. Isso aí não tem nada a ver com Batman. Em nenhuma outra mídia o Batman faria isso. Aí você vê só que curioso, né? O Batman chega com tudo e exige saber onde está o Tony Zuko. A princípio, os mal encarados do bar ficam com medo do vigilante. Mas quando um deles começa a liderá-los para bater no Batman, os bandidos cercam o herói. O Batman joga várias bombas de fumaça no chão e começa a derrotar todos os bandidos. Até que o Batman captura um deles e consegue descobrir onde os irmãos do Zuko estão atuando. E diga-se de passagem aqui, eu tenho que exaltar algo que eu gosto bastante desse desenho do The Batman,
que é realmente a paleta de cores dele, principalmente nessas cenas aí de noite ou quando vai para uma cena de ação. Olha a quantidade de cores ali que você vê na cena e que não atrapalha, na verdade só torna ela muito melhor. A fumaça toda roxa lá e o ambiente do bar em duas cores, pô, combina muito bem. Na mansão, o Dick está jogando videogame sozinho, até que o Alfred olha para o menino com pena e o leva até uma outra sala. Ele mostra que nela há uma grande foto do John e da Mary Grayson, abraçados sob a lareira. O menino olha para o retrato com orgulho, mas esse orgulho se transforma em raiva, enquanto ele diz para o Alfred que ele jurou vingança contra o Zuko e de que esse mafioso precisa pagar pelo que ele fez. O Alfred rapidamente muda de assunto e convida o menino ali para jantar. E aqui a gente tá vendo, né, todos os elementos essenciais para essa história de origem do Dick Grayson. E que um deles é o garoto realmente ter essa vingança e querer se vingar, né, para ter esse elemento que conecta ele e do Bruce. E vemos aqui que é ele que quer fazer isso, sabe? Não é, ele tem que pagar, não. Ele diz que ele quer realmente fazer essa vingança com as mãos dele. O que torna tudo realmente mais perigoso. A história depois nos mostra uma padaria ali de Gotham, e os irmãos do Zuko estão roubando os pobres proprietários. O Batman nocauteia silenciosamente um deles, mas o fortão saca aqui uma arma de taser para a luta. De repente, um batarangue surge e arranca a arma do bandido. O Batman então começa a bater no fortão e exige saber onde está o Zuko. Ele se recusa a dedurar a sua família, mas o Batman percebe o saco de amendoins do circo que o bandido carregava e revela que ele acabou de contar para ele. Aqui é o maior detetive do mundo, né, galera? Não tem comparação. Contudo, agora na história aí vem um momento chave ali pro Dick Grayson. Já é noite e na mansão Wayne, o Dick acorda após mais um pesadelo. Ele desce até a sala com um retrato dos seus pais. E ele tenta conseguir algum conforto estando perto dessa foto e da lareira. O que ele não esperava é ver o Alfred saindo por trás da passagem secreta da Batcaverna que está naquela sala. O mordomo não percebe o garoto, e aí então ele reabre silenciosamente a passagem secreta. O Dick segue pelo elevador da Batcaverna e quando as portas se abrem, ele fica maluco ao ver todos aqueles andares da Batcaverna. Nossa! E aqui, eu compro essa desculpa aí do Alfred, né, meio que ser desleixado nesse momento, porque como é que ele ia saber que o garoto tá ali, né, tarde da noite? Então isso aí dá pra dar uma passadinha de pano sim. Até porque é um momento legal ali você ver o Dick acordando com medo, indo até a sala ali, né, onde tá o retrato dos pais, né, pra ele ter esse conforto e achar que ele tá dormindo junto deles, né, então uma cena bem legal. E de novo quero trazer aqui um momento exaltando, né, o desenho de Batman, que como é bonito essa Batcaverna com esses andares, coisa maravilhosa essa Batcaverna. E assim, pelo Dick, ele ficaria por horas ali na Batcaverna, mas o Batmóvel chega ali. O Dick tenta se esconder, mas infelizmente o órfão não conhece o Batman bem o suficiente. E o Cavaleiro das Trevas o encontra facilmente. O Batman encara o menino e tira sua máscara, revelando essa identidade secreta para o Dick. Depois, na mansão, o Bruce explica que ele é o Batman e por isso tem ficado tanto tempo fora. E eventualmente o garoto ia descobrir isso, né, de que ele é o Batman. O menino fica surpreso e até empolgado com isso. Ele pergunta do Zuko e o Bruce diz que ele está fazendo isso para que a infância do Dick não seja consumida pela vingança. Eu não quero que a sua infância seja consumida pela vingança. E eu adoro realmente como esse episódio aqui, ele não faz cerimônia e já corta vários minutos do que poderia ser talvez um outro roteiro, que é do Bruce fingindo e talvez não querendo revelar a identidade secreta. Bom, ele vai lá e revela, bom, isso vai acontecer alguma hora e bem, eu sou o Batman. Ele foi lá e revelou mesmo assim. E esse momento aqui do Bruce dizendo que ele não quer que o Dick ele seja consumido pela vingança, que é algo que ele já experimentou ali no passado, é um momento semelhante ao que tem na origem do Robin Dick Grayson lá no episódio do Batman série animada. E assim, eu acho que os dois eles têm talvez propostas diferentes, mas como esse momento é muito parecido, aí eu realmente tenho que dizer que esse momento aqui no Batman série animada é um momento assim melhor. As frases são melhores, né? Toda a direção da cena também é muito melhor. E assim, não que esse momento do The Batman seja ruim, é que lá realmente o pessoal tava muito inspirado, 10 de 10, né? Mas que bom que eles botaram esse diálogo aqui, que também é outro momento essencial aí para uma origem de Robin. O Dick continua querendo ir atrás do Zuko, mas o Bruce diz que está ficando tarde e que eles podem conversar pela manhã. O menino fala que é tarde para Bruce Wayne, mas cedo para o Batman. E, dito e feito, o Batman volta para a tenda do circo e exige que o Zuko apareça. De repente, um canhão dispara e o Batman é atingido por algo que parece um saco aqui muito pesado.
Aqui aí o trabalho de detetive do Batman aí deu mole, né? E também a infiltração. E eu também fico pensando por que o Tony Zucco ele foi se refugiar num circo que foi alvo lá, né, de um crime ali que aconteceu. E aí por que ele não saiu da cidade e foi buscar um local muito menos, talvez, procurado, vigiado? Enfim, a justificativa é muito mais pelo roteiro, que é pra ter um desfecho legal, um clímax maneiro com o Robin e Dick Grayson, porque é um local, né, onde os seus pais foram mortos. Então tem todo um elemento catártico aí. Na Batcaverna, o Dick entra furtivamente no Batcomputador, sem que o Alfred saiba. O garoto rastreia o comunicador do Batman e descobre que ele está no circo. O Grayson tem a sua própria vingança com Zucco, que ele deseja resolver, e se pergunta como ele deve se vestir para ir até o Batman. E aí, ele se recorda do traje que a sua mãe lhe deu. De volta no circo, o Batman acorda e se vê aqui como um alvo de dados gigantes. O Zucco explica que ele e seu pai trabalhavam no circo. O Zucco atirava facas com seu pai. Até que um dia, o Zucco explica que ele errou o alvo com suas facas quando logo seu pai fosse servir de alvo. E aqui ele deixa entender, né, pelos trejeitos como ele fala isso, como ele conta essa história, que não foi um acidente. E como eu tinha falado antes, lá naquela cena no começo do episódio, esse passado aqui do Zucco dele também ter pertencido a um circo é algo diferente aqui se pegar em outras encarnações do personagem, principalmente nas HQs. Eles realmente querem fazer esse contraponto de uma família que não era feliz, né, no circo, com a família feliz do Dick Grayson. E isso aqui eu acho interessante. Não que assim, eles deram uma mega complexidade aqui pro Tony Zucco. Mas em relação a outras encarnações, quando ele aparece na história aqui de origem do Dick Grayson, ele é simplesmente aquele mafioso genérico que matou lá os pais do Dick, e é isso, ele faz maldade, ele é mafioso, deu. Aqui eles tentam costurar essa ligação aí com o passado de circo. O Zucco atira várias facas então no Batman, errando de propósito. Até que uma última faca que vai direto pro rosto do Batman, mas o vigilante a salva aqui por um saco de areia que cai logo em cima ali da faca. Das vigas, o jovem Dick Grayson com seu novo traje de Robin aparece. O Robin distrai o Zucco usando suas acrobacias. Só que aí o mafioso manda essa frase. Seus pais não te deram educação em casa? Aí não, né? Também, aí jogou baixo. O garoto perde total, então, a concentração depois que ele ouve isso e o mafioso consegue acertar uns golpes ali no Dick. E sim, aqui o Tony Zucco, ele não se dá conta ali que ele tá vendo o Dick Grayson, né, com aquele traje. É talvez até não muito difícil para ele ligar os pontos e dar conta disso, mas como ele tá com o traje ali, ele tá escondendo a identidade, dá pra dar uma passada de pano também aqui nesse momento. Mas o Robin distrai o mafioso por tempo suficiente para que o Batman comece a se libertar com uma das facas do tabuleiro. O Zucco lembra ao Batman como ele foi forçado a assistir o seu irmão ser derrotado pelo herói. E agora é a vez do Batman assistir. O Zucco levanta aqui um pino de boliche para começar a bater no menino, mas o Batman se liberta e chuta o Zucco para longe do Robin. E olha, se tivesse ali um pé de cabra perto ali, a gente estaria vendo ali uma recriação da morte na família lá, do morte do Jason Todd. Com certeza que os criadores desse desenho fizeram essa referência aí. O gangster em pânico sobe uma escada próxima, até aquele mesmo poste em que o Dick estava quando seus pais morreram. O Batman segue o Zucco e o vilão acidentalmente tropeça. E como o Zucco está prestes aqui a experimentar um destino semelhante ao dos Graysons que ele matou antes, o Robin aparece e salva o assassino de seus pais, demonstrando que o garoto aprendeu o que o Batman queria. E aqui tem o último checklist aí desses momentos essenciais para a origem do Robin Dick Grayson, que é ele, então, não optar pela vingança. E aqui, nesse ponto do checklist, eu acho que tem um ponto muito positivo para essa versão de origem do The Batman, que é eles colocando o Tony Zucco no mesmo local ali do acidente e dele prestes a ter a mesma morte que ele ocasionou, sabe? Isso é muito bem pensado porque seria talvez a vingança mais doce, assim, deliciosa para quem realmente quer ver isso, né? Que no caso seria pro Dick, né? Ele estaria vendo o assassino de seus pais tendo o mesmo destino ali, ele tendo uma vingança perfeita. Mas não, o Dick Grayson foi lá e salvou esse assassino. E nessa questão da resolução, né, desse checklist aqui, aí eu acho esse momento melhor aqui até do que da origem lá do Batman série animada. Fora do circo, a polícia chega e leva o Zucco embora. O Dick e o Bruce têm uma conversa franca. O garoto fala ao seu pai que o Zucco teve o que ele merecia, justiça. Assim, o Batman recruta o Dick oficialmente. Sem saber como chamá-lo, o Dick olha para o seu traje com um R, que a sua mãe remendou para ele. E ele sugere então o nome Robin. O Batman acha estranho, considerando que ele é um morcego. Mas o Dick diz que é um nome de família. O episódio então termina aqui com esses novos parceiros nessa pose muito maneira e vemos atrás ainda o anúncio dos Graysons voadores, encerrando o episódio.
E galera, esse foi então o episódio de origem, né, do Robin Dick Grayson em The Batman. E como eu falei lá atrás na abertura, na introdução, um dos melhores elementos pra mim do The Batman é quando eles colocam a adição do Robin e também da Batgirl, que também a gente pode comentar mais pra frente num outro vídeo. E a dinâmica deles realmente é muito boa. E essa introdução desse Robin aqui fazia um tempo que eu não revia, e pra mim é um ótimo episódio. Como eu fui falando ao longo aqui desse vídeo, né, eles foram preenchendo todos os checklists necessários para você ter uma boa história de origem do Dick Grayson, porque aí do Jason Todd, do Tim Drake, aí são coisas diferentes. Mas para uma história de origem aqui, eles colocaram todo o checklist que precisava, dando as motivações, o desenvolvimento. Então acho que eles realmente conseguiram fazer uma boa história de origem aqui do Robin Dick Grayson. Mas essa foi minha opinião, né? Agora eu quero saber de vocês, se vocês lembravam desse episódio, e se realmente é tudo isso, né? Qual talvez a origem do Robin nas HQs e também em desenhos vocês preferem. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber todas as novidades do canal. E também, se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no Seja Membro no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!